Você sabia que é possível investir em imóveis sem precisar comprar um apartamento ou uma casa? Hoje eu vou te mostrar como você pode ganhar dinheiro com fundos imobiliários no mercado brasileiro. Seja muito bem-vindo ao meu Bolsa Invest, o canal que sim você sabe como investir mais e melhor o seu dinheiro. Meu nome é Lucas, sou especialista em investimentos, atuo no mercado financeiro há mais de 10 anos e a minha missão é te mostrar como alcançar a liberdade financeira através dos investimentos. Os fundos imobiliários são uma forma de investir em imóveis de maneira indireta. E, geralmente, quando você investe em um fundo imobiliário, os imóveis serão imóveis de alto padrão, imóveis logísticos, galpões, enfim, shoppings, coisas realmente que dificilmente você teria acesso comprando um imóvel diretamente. Em vez de comprar esse imóvel, você compra uma das cotas desse fundo que investe nas propriedades. E é como ter uma pequena parte de vários imóveis ao mesmo tempo. Existem vários tipos de fundos imobiliários. Alguns investem em imóveis comerciais, como shoppings, escritórios. Outros investem em imóveis residenciais, galpões logísticos ou até mesmo em títulos de dívida imobiliária, como LCI e CRI. Cada tipo de fundo tem a sua própria característica e eles também, cada um tem o seu gestor, que pode atuar de uma forma mais ativa ou uma forma mais passiva dentro da gestão do fundo. E cada tipo de fundo vai trazer as suas próprias características e vantagens e também desvantagem. Uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é a forma de ganho. Nele você tem duas maneiras de rentabilizar o seu dinheiro. Através do rendimento mensal, que são como aluguéis pagos para você que se torna cotista, investidor dessa fração do imóvel, ou através da valorização e também através da valorização dessas cotas, que nada mais é do que o aumento do valor da cota no longo prazo. E eu quero falar com você sobre a tributação. Esses rendimentos mensais dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Para você que é pessoa física e tem algum imóvel, você sabe que tem a tributação ali que você paga em relação ao aluguel. Aqui você não tem essa tributação. Isso te torna uma grande vantagem para você. No entanto, se sua cota tem uma valorização, um lucro, você precisa pagar 20% de imposto de renda sobre o ganho do capital. Claro, no momento que você vai vender esse ativo, tá? Não no momento que você tem essa valorização. Então sempre documente as suas operações para facilitar na hora de declarar o imposto. É muito comum que você possa se perder. Então, coloque o valor que você pagou, o valor que você vendeu, caso você saia dessa cota, a valorização que ela teve. Lembre, o ganho de capital na valorização dessa cota você será tributado em 20%. Como que você pode investir nos fundos imobiliários? Primeiro, você precisa de uma corretora. Como eu falei para você no vídeo de ações, aqui também precisa ser através da corretora para que você compre os fundos. Os FIIs, através do ticker, que é o código desse ativo negociado dentro da bolsa. Então, busque a corretora da sua confiança, o que você tem maior facilidade de acesso por aplicativo, ou se você tem familiaridade pelo desktop ou pelo próprio notebook, busque da forma que você tenha maior facilidade. E um dos fatores para você olhar e analisar a qualidade dos imóveis, a localidade, o histórico de pagamentos, rendimentos, a vacância. E afinal de contas, o que é a vacância? A vacância ela é um índice muito utilizado para ver a qualidade daquele imóvel. Vamos supor que eu tenho duas salas. Se eu tenho uma ocupação nas duas salas, ou seja, o aluguel dessas duas, eu tenho 100% de ocupação. Então, vacância zero. Se eu tenho uma dessas salas desocupada, sem o aluguel dela, eu tenho uma taxa de ocupação de 50% daquele imóvel. Logo, eu tenho uma vacância ali sobre essa sala que está desocupada. E minha taxa de ocupação ela passa a ser de 50%. Então é importante que você faça as análises desses imóveis, também a partir de imóveis que você tem acesso. Existem vários shoppings que têm a disponibilidade dentro de fundos imobiliários, galpões logísticos que muitas vezes a gente passa na estrada, indo para o interior ou para o litoral, que são possíveis que você invista através dos fundos imobiliários. E uma dica para que você busque conhecer sobre eles, o site Funds Explorer. Vou colocar ele aqui para você com o link, segue na descrição aqui do vídeo, mas eu vou aparecer para você aqui a tela do site. Com o ticker você pode buscar qualquer detalhamento desse fundo de investimento. Uma possibilidade que você pode, para iniciar e conhecer quais são os fundos imobiliários que existem, no próprio site Funds Explorer, ele tem o ranking de fundos imobiliários. E a partir do ranking você vai ver qual que é o volume de negociação, qual que é o valor do patrimônio. Eu sempre olho ali investimentos acima de
500 milhões sobre patrimônio. Isso traz maior segurança, afinal são grandes imóveis, são imóveis logísticos geralmente, são imóveis como shopping, e isso traz uma segurança sobre a rentabilidade, sobre a perspectiva de valorização daquele ativo. E geralmente aqui a grande maioria dos ativos, eles são de imóveis de luxo, como exemplo alguns shoppings da cidade de São Paulo que você tem a possibilidade de investir, ou como eu já disse, grandes galpões logísticos que disponibilizam um aluguel aí, por exemplo, para a Magazine Luiza, para os seus estoques, como centro de distribuição. Então é uma grande possibilidade para que você tenha o rendimento do que essas grandes empresas pagam. Olhar também sempre o período de aluguel. E Lucas, como que eu olho isso? No próprio site do Funds Explorer você vai encontrar ali uma diversidade de informações sobre o fundo de investimento que você está analisando. E se você quiser mais informações, você pode inclusive baixar o relatório através do site, que vai trazer informações detalhadas sobre o fundo de investimento, trazendo o período de locação, a taxa de vacância, a possibilidade de valorização, o valor de patrimônio sobre essa cota. E isso é importante para que você tenha a decisão na hora de investir o seu dinheiro nesses fundos. E eu trouxe para vocês a questão da vacância, a localidade, e é uma forma como eu analiso para poder colocar nos fundos imobiliários. Então, um exemplo, eu vou olhar primeiramente qual que é o preço sobre o valor patrimonial, que ele vai ser uma referência para saber se aquele valor que estou pagando no fundo imobiliário, ele está próximo ao valor patrimonial, mais baixo ou mais alto, ou está equalizado. Então aqui como exemplo eu estou com o BTLG11, que é um fundo do BTG Pactual, um fundo logística. Ele vai aparecer aqui na tela para vocês. Como PVP, ele aparece 0,96. Então ele está um pouco abaixo do preço sobre o valor patrimonial. A rentabilidade mensal não é um ponto de referência que eu olho bastante, afinal ele pode variar. É a mesma coisa que eu falar para você cotar todos os dias o imóvel que você mora. Com certeza ele vai ter uma diferença todos os dias, porque cada dia ele será precificado de uma forma pelo mercado. Se você tivesse uma forma de etiquetar o seu imóvel todos os dias, ele também teria essa variação. Aqui no Funds Explorer ele já me traz qual que é o valor patrimonial, então eu consigo ver qual que é realmente a proximidade do PVP, do preço sobre o valor patrimonial, com o valor que aquela cota deveria ter efetivamente, tá? E o Dividend Yield, que ele é um fator muito importante que ele vai ditar sobre aqueles rendimentos que são os aluguéis que eu trouxe para vocês que não tem a tributação. E aqui no BTLG11, um exemplo, ele trouxe como 9,17% nos últimos 12 meses de Dividend Yield. Então, tem um retorno interessante. Lembre-se que não é somente ele, você tem a valorização da cota, o que vai entrar na sua conta realmente é o Dividend Yield, e ele me traz como último rendimento o valor de 76 centavos, ou seja, uma cota que hoje tem um valor de R$ 100, ele me traz uma rentabilidade mensal, um retorno, que é a distribuição do dividendo, ou seja, o aluguel na minha conta, que vai cair direto na sua corretora, o valor de 76 centavos por cota. Então eu faço essa análise, vejo qual que é o patrimônio líquido também desse fundo, como eu disse para vocês, acima de 500 milhões eu começo a analisar. O BTLG11 ele já é um fundo que ele tem acima de 4 bilhões de patrimônio líquido. Isso é bastante interessante para o formato que eu gosto de analisar e iniciar aí as minhas possibilidades de investimento. E eu disse para você sobre um fator importante lá em renda fixa, também na parte de ações, e aqui em fundos imobiliários não é diferente. A diversificação para os seus investimentos também vale para os fundos imobiliários. Não coloque todo o seu dinheiro em um único tipo de fundo. Diversifique o segmento que tem de fundos imobiliários. Ou seja, tem fundo logístico, que são os galpões, como o BTLG11 que eu trouxe de exemplo, tem fundo de shopping, como o XPML11, que ele é voltado para o segmento de shopping, tem outros de tijolo, que é voltado para escritório. Diversifique. No período de pandemia, a gente teve uma grande baixa em relação aos fundos imobiliários, principalmente nos fundos imobiliários de tijolo, porque muitos escritórios fecharam e mandaram seus funcionários para home office. Isso afetou bastante o mercado. Hoje já tem visto uma boa recuperação com a adoção do modelo híbrido
e esses fundos voltaram a ter uma performance interessante. Mas por isso é importante ter a diversificação. Olhe como um fator pandêmico, claro que afetou o mundo inteiro, também afetou os fundos imobiliários, que são uma forma aí segura dentro da renda variável. Afinal, você está investindo em um imóvel, em um patrimônio que é constituído de uma construção que tem uma rentabilidade aí para o cotista que se torna dono de uma fração deste imóvel. Se você gostou desse vídeo, se o conteúdo ele é relevante, não deixa de curtir, compartilhar, comenta aqui embaixo e ative as notificações aqui no sininho e não deixe de acompanhar nas minhas redes aqui na descrição deste vídeo também. Aqui na descrição também deixo o link do Funds Explorer para que você possa explorar o site e buscar a diversidade de fundos imobiliários aqui disponível hoje no mercado. São mais de 700 fundos para você brincar e conhecer no detalhe o que você precisa para começar os seus investimentos. Obrigado e até o próximo vídeo.